Você que acompanha aqui o canal, vira e mexe, você está vendo, eu falo de IDS, eu faço levantamento de margem, falo o tempo todo que o teu preparo que você vai fazer uma restauração indireta tem que estar completamente selado, a dentina, que sempre tem que estar resina e esmalte, nunca dentina exposta. Mas e daí quando chega a sua prótese, quando chega a peça que você tem que colar nesse dente que você fez IDS, como é que você cola? E não é só o passo a passo que a gente vai ver aqui acontecendo nesse vídeo desse tipo de cimentação, não. A gente também vai ver todas essas vantagens de você ter o IDS e as desvantagens de quando você não usa ele. Quando você começa a tua cimentação, a primeira coisa que tem é em relação à peça, né? Que tipo de peça que a gente tem ali? É uma cerâmica, é uma resina? Se for uma resina, é uma que você fez no teu consultório ou é uma resina daquelas fresadas em consultório? Por que é importante você saber isso? Por causa da maneira que você vai condicionar a peça para a cimentação dela. Então, primeiro, esquece esse negócio de cimento autoadesivo, de você ficar usando 200, PP7, não sei o que, esses adesivos autoadesivos autocondicionantes. Esquece eles, porque eles não vão te entregar uma adesão da peça ao dente da maneira adequada. Principalmente uma situação dessa, onde você fez IDS. Como que você vai condicionar essas peças? Depende. Nesse vídeo aqui eu não vou ficar me alongando muito sobre o condicionamento da peça, porque a gente quer focar agora no dente. Mas só para você já ter uma palhinha, para você não ficar perdido, deixa eu te falar que geralmente as pessoas têm dúvida. Quando você tem uma peça feita de cerâmica, geralmente você faz o ácido fluorídrico, depois você limpa com ácido fosfórico, bota lá no ultrassom, passa o silano, beleza. A dúvida geralmente das pessoas quando eles têm resina. Algumas pessoas falam assim, não, porque a minha resina, pode ser que você usou no consultório, que mandou o laboratório fresar, ela tem partículas de cerâmica, não importa, é resina. A gente usa o ácido fosfórico na cerâmica, não é porque é cerâmica, é porque ela tem uma matriz vítrea. E quando você condiciona a matriz vítrea. Quando você tem reforços de cerâmica na sua resina composta, você não tem a matriz vítrea na resina composta. Você tem cristais que fortalecem a matriz vítrea na cerâmica ou que vão fortalecer a resina composta. E esses cristais, eles não são condicionáveis. Lembra, lá na cerâmica, você condiciona a matriz vítrea e não os cristais. E aqui na resina, você vai condicionar a matriz de resina e não os cristais que reforçam essa resina composta. Se é resina, basta. Né? Não importa se é de consultório, não importa se é feita no laboratório fresada, não importa que diabo de reforço que possa ter dentro dela. Como é matriz de resina, você vai condicionar da seguinte maneira. Primeiro você vai fazer o jateamento com óxido de alumínio. Por quê? Porque nem o ácido fosfórico e muito menos o ácido fluorídrico vão ser capazes de condicionar essa resina. Então ela não é condicionável por esses materiais. Então por isso que você faz o jateamento para criar uma retenção mecânica dessa peça para você cimentar. Se você não tem um jato de óxido de alumínio no teu consultório ou não quer usar para não fazer sujeira, não tem problema. Pede pro teu consultório já mandar jateado isso para você. Aí depois do jateamento você tem que fazer uma limpeza dessa peça com ácido fosfórico, pode dar banho no ultrassom também, e você vai aplicar o silano. Não precisa de adesivo, só aplicação do silano. Pronto, já falei mais do que eu ia falar aqui sobre o preparo da peça, justamente para não deixar um vídeo longo. Vamos para o que interessa, que é o preparo do dente. Então você tem ali o seu dente, que você vai fazer a cimentação. Primeira coisa que você vai fazer, sempre prova essa peça antes do isolamento absoluto, para você ter certeza que ela está bem adaptada. Isolou? Prova de volta, para ver se não tem nada no isolamento absoluto que esteja interferindo no assentamento correto dessa peça. Agora você vai começar o processo de preparo do dente para a cimentação. A peça a gente já conversou. Vamos lá então, preparo do dente. Você vai fazer um jateamento com óxido de alumínio. Então aí, ó, aí você vai precisar do jato. Por quê? Porque você precisa criar retenção nessa resina que já existia. Porque essa resina que está ali, ela não tem nesse momento uma capacidade de adesão. E você tem que criar uma capacidade de adesão nela. E pode ficar tranquilo, porque o cimento que você vai estar usando para unir a peça ao dente, ele vai colar maravilhosamente bem nessa resina que tem ali do teu DS. Muito melhor do que se você fosse fazer a cimentação dessa peça diretamente sobre a dentina. Mas a gente já chega lá. Vamos falar primeiro aqui de toda a sequência. Depois desse jateamento, você vai para o próximo passo. Ah, Renato, eu não tenho ali o jato de alumínio no meu consultório, eu ainda vou comprar, mas ainda não tenho. Eu tenho que criar essa micro retenção. Como é que eu faço? Então vamos lá. Você faz o seguinte. Você vai pegar uma broca troncocônica e em baixa rotação você vai passar ela sobre toda essa resina com muito cuidado para você não remover ela, mas para criar micro retenções. Ah, Renato, então eu posso substituir isso pelo jato de óxido de alumínio? Não pode substituir. Uma coisa não substitui outra. Isso está te quebrando o galho até você investir no jato que vai ser muito útil para você. Então começa a se preparar se você ainda não tem para investir nesse jato. Você já fez o jateamento? Ah, antes do jateamento você fez a profilaxia, né, que você deve ter visto no vídeo. Fez uma profilaxia. A profilaxia a gente usou o Concept Scrub da outra dente, fez o jateamento e agora a gente vai fazer a lavagem e tudo mais e a gente tem que descontaminar essa peça, tirar todos os resíduos que tem ali e para isso a gente usa o ácido fosfórico. Nessa resina que tem no nosso preparo, o ácido fosfórico vai descontaminar. E como às vezes a gente tem esmalte, como nesse caso do vídeo, no término do dente, do preparo, você vai precisar condicionar esse esmalte. Então o ácido fosfórico, ele também vai servir para isso, para condicionar o ácido fosfórico. Aplica esse ácido fosfórico em todo o preparo, aguarda 30 segundos. Se você pegar um brush e esfregar esse ácido fosfórico ainda melhor, depois você vai lavar e secar completamente. E seca completamente porque não tem dentina exposta. Agora que você já lavou e secou, você aplica o silano em toda essa resina do teu preparo. Se esse silano for um pouco sobre o esmalte do dente, não tem problema. O importante é você aplicar bem esse silano, esfregando ele em toda a superfície de resina do seu preparo. Aí você vai aguardar alguns segundos. Tem algumas pessoas que gostam de polimerizar com uma luz bem forte esse silano só para poder esquentar um pouco ele e melhorar as forças de adesão. Tem gente que já acha que isso não precisa, aí vai de acordo aí com o que você prefere. E depois do silano, você vai aplicar o adesivo. Aí você vai lembrar, pô, Renato, mas você não aplicou o adesivo na peça lá de resina. Não, tudo bem, eu também não aplico no de cerâmica, mas aqui no dente eu vou aplicar. Por quê?
quê? Porque eu tenho término de esmalte. Então eu tenho que aplicar o meu adesivo. E eu aplico um adesivo sem primer. Então eu utilizo só o adesivo do OptiBond FL ou só o adesivo do Clearfill. Eu não utilizo o Universal, eu não utilizo o Amba, eu não utilizo o Single Bond, não utilizo o Prime Bond NT. Por quê? Porque todos esses têm primer na sua composição. Eu quero um adesivo hidrofóbico. Adesivo hidrofóbico não absorve água e degrada muito mais devagar do que esses outros adesivos. Então eu vou aplicar o adesivo porque eu tenho o esmalte. Se eu tivesse um preparo sem esmalte, só dentina em todo ele, tipo geralmente aqueles preparos de coroa total que tem núcleo e o término é só em dentina, e eu fiz o meu IDS, como eu não tenho dentina exposta, então nessa situação eu não precisaria aplicar o adesivo. Mas aqui, onde eu tenho o meu término de esmalte, eu tenho que passar o adesivo no esmalte, então eu acabo passando o adesivo em tudo. Aí você vai fazer uma avaliação agora. Qual é a espessura da tua peça? Passa a luz por ela ou não? Normalmente eu trabalho com peças de até de 1,5 mm, geralmente 1 mm, tanto de resina como de cerâmica. Nesse tipo de situação, a luz passa, então eu posso usar um cimento fotoativado. E antes de você colar um no outro, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, que aqui tem muito conteúdo que você aplica no seu consultório diário para você poder aprender cada vez mais, poder melhorar a sua odontologia, e o teu like e a sua inscrição ajuda muito o nosso canal a crescer muito mais e não só isso, a te trazer muito mais conteúdo cada vez mais de qualidade aqui para você. Então não esquece, ativa o sininho para receber as notificações, dá o like e inscrito no canal, você não perde mais nenhum vídeo, tá bom? Então agora vamos voltar lá. O que você tem aqui? Você tem a peça pronta, você tem o dente pronto, você simplesmente vai isolar os dois dentes do lado com teflon, vai pegar ali o teu cimento, vai carregar na peça, coloca sobre o dente com o adesivo que você não polimerizou, porque a tua peça é fina, posiciona bem, tenha certeza que na posição certa, segurando na posição, vai lá e polimeriza. Acaba de remover os excessos, acaba de fazer ali todo o processo de polimerização final com a glicerina, dá o acabamento e polimento, e é isso aí. E agora você deve estar perguntando assim, pô Renato, mas você ainda não me disse por que é tão vantajoso eu cimentar sobre o IDS muito mais do que cimentar minha peça direto sobre a dentina. Então vamos lá, vamos te explicar isso. Mas antes de eu te explicar, só deixa eu te falar, se a tua peça for grossa e não der para utilizar um cimento fotoativado, se você tiver que utilizar um cimento dual, não esqueça, polimerize o seu adesivo antes de levar o cimento com a peça lá, porque o seu cimento pode ser dual, mas o seu adesivo não é e ele não vai polimerizar direito. Então daí nesse caso você tem que polimerizar o adesivo antes. Agora, se você estiver usando uma peça fina, aí você pode fazer igual eu acabei de falar e igual eu tô fazendo aqui nesse vídeo, vai lá e polimeriza tudo junto. Mas vamos lá, por que eu tô falando para você fazer tanto IDS? O porquê que eu tô falando que isso dá uma força de adesão muito melhor cimentando sobre uma resina que já tá lá há alguns dias nesse dente do que cimentando direto sobre uma dentina? Pelo seguinte, tem vários aspectos que influenciam nisso. Primeiro, o melhor momento para você fazer uma adesão sobre uma dentina, ele é quando você acabou de cortar essa dentina, quando você acabou de fazer o preparo nela. Quando você acaba de fazer esse preparo nela e faz a adesão, você tem uma dentina completamente limpa, completamente inócula. Ela não sofreu com o processo de desmineralização, ela não sofreu com cimentos provisórios, ela não se contaminou com bactérias do meio bucal. Você consegue uma adesão muito melhor logo que você termina o seu preparo antes de fazer a sua moldagem. Por isso é tão importante você fazer o IDS. A força de adesão que você atinge quando você faz dessa maneira é muito maior do que a força de adesão final se você cimentar a sua prótese direto na dentina. Por que isso? Quando você tem ali o seu dente que você acabou de tirar o provisório para cimentar e aquela dentina está exposta, aquilo ali teve contato com cimento provisório, aquilo ali teve contato com bactéria, aquilo sofreu com o processo de desmineralização e remineralização, essa dentina está completamente alterada. Por isso só ela já é ruim para adesão. Mas tem mais. Quando você faz todo o processo de adesão e geralmente a maioria das pessoas coloca o cimento, carrega o dente e polimeriza junto, tanto o cimento como o adesivo, não polimeriza separado, polimeriza junto. O que acontece? Esse adesivo ele vai tentar criar camada híbrida, vai tentar polimerizar ali dentro da dentina. Mas você tem aquele cimento sobre ele que está polimerizando junto. E o cimento ele contrai. No que ele contrai, ele puxa o adesivo de dentro da dentina. Em vez de você fazer uma camada híbrida desse tamanho, você faz uma camada híbrida desse tamanho. Ou seja, a tua força de adesão é muito menor. Então por isso que estudos como o do Pascal Magnet, onde você tem um início ali basicamente do IDS, sendo que o IDS vem de antes do dietístico com outro nome, igual o Bond, é um clássico da odontologia adesiva, esse artigo, onde mostra justamente a importância do IDS para você fazer isso sempre que você tiver uma restauração indireta para colar no dente do teu paciente. Isso mostra que essa força, a diferença de força de adesão quando você faz o IDS e quando você faz a cimentação da peça direto sobre a dentina, ela é tão diferente que numa você atinge lá forças de 60 megapascal, que é quando você faz o IDS, e eu não estou falando de força de megapascal da resina que você cimentou na dentina lá no preparo não, tá? Eu estou falando da peça que você cimentou em cima dessa resina do IDS. Você consegue forças de 60 megapascal, enquanto quando você faz a cimentação dessa peça direta sobre a dentina, você consegue forças que vão ali até 12, 15, às vezes um 17, e tem muitos que não chega nem a 5 megapascal. É que tem outras coisas que também influenciam, você chega a ter uma força menor do que 5 megapascal nesse tipo de cimentação. Então, Renato, em situações que eu tiver minha dentina exposta, então o ideal é eu não polimerizar adesivo e cimento juntos, polimerizo separado. Isso resolve, isso ajuda bastante. Isso diminui muito esse problema de você fazer a polimerização do adesivo e do cimento tudo junto. Mas ainda assim você vai ter uma força de adesão pior do que do IDS. Ainda que você tenha já a polimerização do seu adesivo, quando você polimeriza o teu cimento, esse teu adesivo, essa camada híbrida, ela não está maturada, ela demora 48 horas para maturar. Maturada, ela está bem estabelecida, está bem formada, ela não altera mais. Depois de 48 horas, ela
está pronta. Ela não vai ter nada mais que influencie sobre ela. E o que acontece quando você faz essa polimerização e já coloca ali o cimento em cima? Você vai ter a contração de polimerização ainda influenciando sobre essa camada híbrida, já polimerizada de uma maneira muito menos grave de quando você polimeriza tudo junto, mas ainda ela vai enfraquecer ela e ela vai ter uma força de adesão pior do que o do IDS. O IDS, além de ter todas aquelas vantagens de uma dentina realmente ali limpa, descontaminada, no seu melhor momento para você fazer a cimentação, você ainda tem esse aspecto excelente de você só fazer a cimentação sobre essa adesão da dentina depois de ela estar completamente maturada. Então aí você tem uma adesão muito mais confiável, muito mais segura, fazendo muito fácil, igual você está vendo nesse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. É só você clicar em qualquer um desses dois que o YouTube está colocando aqui para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí no teu consultório. Um beijão para todos, um abraço e até mais.